E aí, galera, tudo bem? Professor Jomar de Química, questão 111 aqui do simulado, equação certa, competência 5, habilidade 18. Uma questão que fala sobre propriedades coligativas. Bora lembrar, gente, da característica. Se eu tenho uma solução de maneira bem individual aqui, veja, se eu tenho uma solução, eu tenho que lembrar dessas três características. Eu tenho um solvente, adicionei um soluto. Então, o que acontece? Pressão de vapor diminui, temperatura de ebulição aumenta, temperatura de fusão ou congelamento diminui. Se eu for comparar soluções, por exemplo, então, para o mesmo volume, que tem mais soluto disperso, mais partícula dispersa, também vai ter maior pressão osmótica, tudo bem? Isso aí é coligativo. Agora, se eu adicionar sal, adicionei sal, o açúcar, por exemplo, a densidade também aumenta, mas a densidade não é propriedade coligativa. Então, muito cuidado com isso. Então, a questão, ela fala o seguinte, vem falando sobre a água do mar, que tem sais minerais aí, grandes minerais aí, quantidades dissolvidas, tudo bem? Está dizendo aqui, principalmente o cloreto de sódio. À medida que a água foi dos rios para o mar, para o oceano, ela carrega alguns desses minerais. Então, o texto todo vem falando dessa salinidade. Comparação da água do rio com a água do mar. Professor, e aí, essa comparação? Primeiro passo, é sempre bom deixar claro que nas comparações você vai ter a mesma temperatura. Professor, mas se na questão não falar, aqui não fala nada, não precisa. Então eu vou comparar ali, por exemplo, a água do rio e a água do mar, que tem maior taxa de evaporação. Se eu colocar para ferver, que vai entrar em ebulição primeiro, coloquei para congelar, que vai solidificar primeiro. Então vamos fazer essa comparação, tudo bem? Então a pergunta é essa, ó. Em relação ao rio, a água do mar. Então, eu quero saber aqui sobre a água do mar, tudo bem? Então, vamos lembrar. A água do mar não tem mais soluto disperso, mais partículas dispersas. Então, quais são as características da água do mar? Estão aqui. Pressão de vapor, capacidade de evaporação é menor. Temperatura de ebulição é maior. Temperatura de congelamento, fusão é menor. E pressão osmótica é maior. Então, repetindo. A água do mar, por ter mais partículas dispersas, vai ter menor pressão de vapor, que é a capacidade de evaporar, volatilidade. Vai ter menor temperatura de congelamento. Beleza? A água congela a zero, início do congelamento. A água do mar abaixo de zero. Vai ter maior ebulição, ferro acima de 100, e maior pressão osmótica. Ok? Então, a água do mar em relação ao rio. Menor pressão de vapor, menor congelamento, maior ebulição e maior pressão osmótica. Ok? Então, letra A, menor densidade, não é? Maior densidade. Beleza? Só eliminar aqui. Menor volatilidade, verdade. Quando eu falo menor volatilidade, menor capacidade de evaporação, pressão de vapor. Quanto mais sólido disperso, menor a taxa de evaporação. Maior ponto de fusão não é maior pressão de vapor, é menor. E é maior ponto de ebulição e não menor. Então nós temos a letra B de bola. Valeu, gente.